Olá, olá, como vão todos? Vamos falar hoje processamento dos fitoterápicos, tá bom? Uma abordagem leve, bacana para vocês se estimularem a estudar e conhecer. Existem as regiões de cultivo e épocas exatas de colheitas a fim de se adquirir o máximo de ativo das matérias-primas ou das matérias médicas, ok? Por exemplo, matéria médica original é a que foi plantada, cultivada em região específica. Bom, então, ela foi plantada e cultivada na região específica, tá bom? Colhida no momento no específico para você conseguir ter o maior índice de ativos daquela planta. Então, se você plantar em outro lugar, não vai ter a mesma propriedade, tá bom? Por que estou dizendo isso? Primeiro, que existe esse refinamento dentro da fitoterapia chinesa, no cultivo, na colheita, no preparo, tá certo? E para vocês terem ideia da delicadeza que os chineses tiveram e da seriedade para com as plantas, para com as ervas, para com as matérias médicas, porque quando você colhe uma planta assim, você já é o início de um processamento, correto? Saber onde colher, a época que vai colher, tudo faz parte de um processamento. Existem várias formas, tá bom? Para que são essas formas de processamento? É o que nós fazemos com os nossos alimentos, tá bom? Você tem o feijão, você vai processá-lo, você vai cozinhá-lo, porque ele cru faz mal, ele é tóxico. Então, uma forma já veio processado, né? Você vai processar mais uma vez na sua casa, você vai cozinhar o feijão para que ele chegue a um estado em que você já eliminou ali toxinas dele e você possa comê-lo muito bem, tá bom? Só um exemplo. Então, para que que é? Para aumentar a ação terapêutica daquela droga, minimizar ou eliminar efeitos tóxicos, modificar a natureza ou eficácia da droga, alterar as propriedades e formas. É quando moe e fica em pó. Remover impurezas e as partes indesejáveis, né? Mais óbvio. Modificar a natureza e eficácia da droga. Vou passar aqui um exemplo, tá bom? Então você tem um gengibre fresco, olha aqui à sua esquerda, no canto esquerdo, o gengibre seco no meio e o gengibre seco torrado à sua direita. É a mesma droga, a mesma matéria médica, só que ela foi processada. Na primeira esquerda ela foi limpa, lavada, já é um processamento, não é? Aí no segundo momento ela foi ressecada e no terceiro momento ela foi torrada, tá bom? Então, o primeiro, chamado em chinês Shenjian, é gengibre fresco, levemente morda, ação terapêutica e classificação dela é substância morna que libera o exterior, dispersa vento frio. Então, ela é boa para resfriado, tá? Quem estuda medicina chinesa conhece esses termos. Ganjan, a mesma erva, é o gengibre seco. Ele é quente. Veja que a primeira é levemente morna. A segunda é quente. Ação terapêutica ou classificação, substâncias que aquecem o interior e eliminam o frio. Então, ela é quente para agir com pessoas friorentas ou doenças frias. Tá? E o terceiro, paujão, gengibre seco torrado ou cozido. No caso aqui está torrado. Ele é adstringente. Olha que interessante como mudou a ação de cada uma delas. A ação terapêutica e classificação é a substância que regula o sangue, sangue, e cessam hemorragias. Então você vê que a primeira é para, por exemplo, resfriado, ou você tomou um vento frio, tá sem blusa, você tomou um gengibre em casa, fica quentinho, gengibre fresco, faz um chá. A segunda é para aquecer por dentro mesmo, quando você tem um padrão, a pessoa é friorenta, tem um pé frio, tudo mais, né? E a terceira é para regular o sangue, ou seja, o sangue então você está com alguma hemorragia constante, você vai usar essa droga. Claro que você vai compor isso, seu terapeuta
ou o terapeuta fará a composição disso. Os meios de processamento, você tem o meio mecânico, tá? Limpeza, corte, purificação, moagem, corte específico, processamento em água, na lavagem comum, fazendo isso em casa, como eu disse para vocês. O amolecimento, você põe um feijão de molho lá, lembra? Né? Você tem o processamento em fogo, refogar. Né? Quando você pega alguma verdura, alguma selga, e dá aquela refogada, né? Processamento com água e fogo. Então, existem equipamentos para isso, tá bom? E tem a transformação, que é a germinação. Lembra o broto de bambu que a gente colocava lá debaixo da pia, né? Para comer? Então tá aí, pessoal. Um leve passagem sobre a ideia de processamento. Vocês já sabem muito do processamento que é feito em casa com os alimentos, tá certo? É simplesmente isso. É claro que isso é um exemplo que se detalha mais, que as indústrias têm grande responsabilidade, grande cuidado, muito cuidado com isso, para que não ocorra nenhum problema, não é mesmo? Intoxicação, bolor, etc. Tá aí, pessoal, meus contatos para a gente conversar. Estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço e obrigadão.